Urgente, o rio Eufrates está secando, famílias estão sem água, animais morrendo, um alerta dramático para o futuro da humanidade. O imponente rio Eufrates, que já foi largo e cheio de vida, está secando. Suas águas estão diminuindo, expondo terras que estiveram escondidas por séculos. Vilarejos e cidades que dependiam dele estão sofrendo, e até mesmo segredos ancestrais, enterrados sob suas águas, estão começando a emergir. Esse evento chocante não é apenas uma crise natural, ele tem um significado espiritual profundo. O livro do Apocalipse falou de um tempo em que o Eufrates secaria e eventos aterrorizantes se seguiriam. Muitas pessoas agora se perguntam: será que estamos vivendo nesse tempo agora? Antes de nos aprofundarmos nessa descoberta incrível, queremos pedir que você se inscreva em nosso canal. Ao se inscrever, você vai ficar por dentro das últimas descobertas, profecias bíblicas e ensinamentos poderosos da Palavra de Deus. O rio Eufrates aparece logo no início da Bíblia. No livro de Gênesis, quando o Jardim do Éden é descrito, o Eufrates é listado como um dos 4 rios que fluíam do Éden. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que vai para o lado oriental da Assíria, e o 4º rio é o Eufrates. Gênesis, capítulo 2, versículos de 10 a 14. Isso significa que o Eufrates não é apenas um rio comum. Ele tem uma conexão que remonta à própria criação. Ao longo da história, ele marcou as fronteiras de reinos e impérios. Deus até prometeu a Abraão que seus descendentes herdariam a terra que se estendia até o grande rio Eufrates. Gênesis, capítulo 15, versículo 8. Mas no livro do Apocalipse, encontramos uma profecia sobre este rio que é arrepiante. O 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Apocalipse, capítulo 16, versículo 12. Esta profecia nos diz que um dia o Eufrates secaria, e quando isso acontecesse, prepararia o mundo para eventos que levariam à batalha final, conhecida como Armagedon. Nos últimos anos, cientistas e moradores locais têm relatado um declínio dramático nos níveis de água do Eufrates. Seções inteiras do rio secaram, deixando a terra rachada e leitos de rios secos. O outrora imponente rio está diminuindo a um ritmo alarmante. Imagens de satélite confirmam que o Eufrates está recuando. Barragens, mudanças climáticas e a seca têm contribuído para esta crise. Mas, além das explicações científicas, os crentes estão vendo a mão da profecia sendo cumprida bem diante de nossos olhos. Pessoas que vivem perto do rio relatam que os peixes estão morrendo, as terras agrícolas estão secando e as comunidades estão se mudando. Agricultores que antes dependiam do rio para cultivar agora lutam para sobreviver. Mas talvez os relatos mais impressionantes sejam os de estruturas antigas, cavernas e ruínas, sendo expostas à medida que as águas recuam. Alguns acreditam que são cidades esquecidas, ou até mesmo prisões enterradas sob as águas Pô. Há séculos, o rio que seca está revelando coisas há muito tempo escondidas, como se o próprio Deus estivesse desenterrando o passado para lembrar a humanidade de sua palavra. A profecia no Apocalipse é mais do que apenas a simples secagem de água. Ela está conectada à preparação para grandes batalhas e eventos espirituais que abalarão o mundo inteiro. Quando Apocalipse capítulo 16, versículo 12, diz que o Eufrates secaria para preparar o caminho dos reis do Oriente, muitos estudiosos da Bíblia acreditam que isso se refere a um conflito global iminente. O rio agiu como uma barreira natural por milhares de anos, protegendo regiões de invasão. Quando ele seca, o caminho fica aberto. É por isso que muitos cristãos veem o estado atual do Eufrates como um sinal de alerta claro. É como se o palco estivesse sendo montado para os eventos descritos nos tempos do fim. A Bíblia também nos fala em Apocalipse, capítulo 9, sobre seres aterrorizantes, sendo liberados da região do Eufrates. Solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos, que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, para matarem a 1/3 dos homens. Apocalipse capítulo 9, versículos de 14 a 15. Esta passagem descreve forças espirituais sendo contidas até o tempo determinado
Muitos se perguntam se o Eufrates está secando, será que estamos nos aproximando da liberação desses eventos? Com a diminuição do rio, os moradores locais relataram visões estranhas. Túneis escondidos, cavernas e ruínas estão sendo revelados. Em alguns lugares, rumores falam de sons assustadores vindo de debaixo da terra. Embora algumas dessas explicações possam ser naturais, outras acreditam que estão ligadas à profecia de Apocalipse. Poderiam esses ser sinais dos anjos presos no Eufrates, esperando para serem soltos? Embora devamos ter cuidado para não tirar conclusões precipitadas, não podemos ignorar que a palavra de Deus menciona claramente este rio como o lugar onde eventos poderosos se desenrolarão. Além das visões estranhas, a secagem do rio tem gerado medo entre as nações vizinhas. Sem o Eufrates, o abastecimento de alimentos, o acesso à água e a estabilidade são ameaçados. Conflitos por direitos sobre a água podem eclodir a qualquer momento, cumprindo a própria profecia de guerra e caos na região. Quando vemos esses eventos acontecendo, isso não deve nos encher de medo, mas de fé. O próprio Jesus nos disse em Mateus, capítulo 24, que haveria sinais nos últimos dias: guerras, fomes, terremotos e eventos aterrorizantes. A secagem do Eufrates pode ser um desses sinais, apontando para o seu breve retorno. Deus permite essas coisas para nos lembrar que este mundo não é permanente. Reinos se levantam e caem, rios secam, mas sua palavra permanece para sempre. À medida que o Eufrates se esvai, somos lembrados de que a glória do homem também se esvai, mas as promessas de Deus são inabaláveis. A pergunta é: estamos preparados espiritualmente para o que está por vir? O mundo pode entrar em pânico com a secagem do Eufrates, mas os cristãos podem permanecer firmes, sabendo que Deus já nos avisou sobre essas coisas. Ele nos chama ao arrependimento, à fé e à prontidão. Há várias lições que podemos tirar deste evento hoje. Primeiro, ele nos mostra a verdade da profecia. Por milhares de anos, a Bíblia disse que o Eufrates secaria, e agora vemos isso acontecendo. Isso deve fortalecer nossa fé de que a palavra de Deus nunca falha. Segundo, isso nos lembra que a vida na terra é temporária. Assim como o poderoso rio está secando, as coisas em que confiamos hoje também se desvanecerão. Riqueza, poder e conquistas mas um dia desaparecerão. Apenas o que é feito por Cristo durará. Terceiro, isso nos chama a nos preparar para a eternidade. Apocalipse fala de julgamento, mas também de vitória para aqueles que pertencem a Jesus Cristo. Se colocarmos nossa confiança nele, não precisamos temer o futuro. Embora a secagem do Eufrates possa parecer aterrorizante, devemos lembrar que Deus ainda está no controle. Cada profecia que ele deu se cumprirá, não para destruir seu povo, mas para trazer seu reino à terra. Apocalipse termina com esperança. Após as batalhas, após as lutas, haverá um novo céu e uma nova terra. E em vez de rio secando, veremos um rio de vida fluindo do trono de Deus. E mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida. Apocalipse, capítulo 22, versículos de 1 a 2. Este é o rio que esperamos, não um que seca, mas um que dá vida eterna. O rio Eufrates, que já foi um símbolo de vida e força, agora está secando diante de nossos olhos. Cientistas dão razões, mas a Bíblia dá significado. O que vemos acontecendo hoje não é apenas uma crise de água, é um lembrete do plano de Deus e de seu breve retorno. Sim, é aterrorizante ver a profecia se desenrolando, mas para aqueles que confiam em Cristo, também é emocionante. Significa que estamos mais perto do dia em que Ele fará todas as coisas, as novas. Então não vivamos com medo, mas com fé. Preparemos nossos corações, nos aproximemos de Deus e observemos como sua palavra se cumpre. Muito obrigado por assistir. Se você quer continuar aprendendo sobre profecias bíblicas, arqueologia e a verdade incrível da palavra de Deus, se inscreva no nosso canal. Mantenha-se forte na fé, continue olhando para cima e que a paz de Deus esteja sempre com você. Amém.